Apenas em 2 dias de meados de agosto, as duas figuras mais poderosas do Camboja tiveram que ligar para o Vietnã pedindo ajuda, um país que tantas vezes declarou autossuficiência sem precisar depender de ninguém. Agora busca desesperadamente o Vietnã em meio à crise, o que fez o Camboja agir com tanta pressa. E por que o ciclo de súplica, afastamento, continua a se repetir após tantas décadas? No dia 14 de agosto passado, o ex-primeiro-ministro Hun Sen entrou em contato direto com o secretário-geral To Lam. E apenas um dia depois, o primeiro-ministro Hun Manet continuou com uma ligação ao primeiro-ministro Pham Minh Chinh. 2 movimentos sucessivos em 2 dias mostram que o Camboja está depositando grandes esperanças no apoio do Vietnã em meio à crise. Formalmente são trocas que promovem a cooperação bilateral, mas se colocadas no contexto econômico, social atual, essas ligações refletem uma realidade diferente. São pedidos de apoio econômico, de subsistência do povo e também de estabilidade política interna. O ponto notável aqui não está nos detalhes das duas ligações, mas sim na contradição repetida. Na história das relações entre os dois países, sempre que o Camboja cai em crise, recorre ao Vietnã em busca de apoio. Mas quando a situação se estabiliza, a posição de autonomia volta a ser enfatizada. Pode-se considerar isso como um ciclo de dependência, um giro político familiar que ocorre há muitas décadas. É justamente esse ciclo que faz o Vietnã sempre calcular com cautela, pois se recusar ajuda ao Vietnã, pode enfrentar riscos de segurança bem na fronteira. Mas se apoiar em excesso, o risco de ser explorado também não é pequeno, já que o Camboja pode mais uma vez virar as costas quando o cenário mudar. E para explicar por que esse ciclo ainda persiste, é preciso encarar de frente as crises que o Camboja enfrenta na fase atual. Nos últimos meses, o Camboja enfrenta uma série de desafios de caráter sistêmico, refletindo a fragilidade da economia e também a dependência das relações externas. Centenas de milhares de trabalhadores cambojanos, expulsos pela Tailândia, criaram uma onda de desemprego em larga escala, elevando a pressão sobre a segurança social a níveis sem precedentes. Isso aumenta a preocupação com a pobreza e a instabilidade social, especialmente nas áreas rurais, onde há poucas oportunidades de trabalho. Paralelamente, os projetos de infraestrutura e indústria financiados pela China estão paralisados. A causa não está apenas no aperto de crédito por parte de Pequim, mas também está ligada ao evento de Petongtan, aliado político pró-Pequim na Tailândia, que inesperadamente perdeu o cargo. Este foi um golpe no tabuleiro da China, no sub-região do Mekong, mostrando que a influência de Pequim já não é tão sólida como antes. Dentro do país Sihanoukville, que era esperada como centro de turismo e imóveis, caiu em uma crise prolongada. Inúmeros projetos abandonados, mercado em colapso e o descontentamento da população, com o fluxo de turistas e investidores estrangeiros, transformaram o que já foi promovido como a nova cidade portuária em um foco de instabilidade. Nesse contexto, o governo de Hun Manet, que apenas recentemente assumiu o poder, demonstra falta de experiência no manejo da crise. E quando os canais tradicionais com Pequim já não trazem compromissos claros, como no caso em que Hun Sen ligou 2 vezes ao presidente Xi Jinping sem obter garantias concretas, Phnom Penh foi forçada a buscar apoio do Vietnã. Isso reflete uma realidade mais ampla. O Camboja encontra-se diante de uma encruzilhada importante, ao mesmo tempo preso pela história e pelos interesses com a China, mas também percebendo a necessidade de expandir ou reequilibrar relações com outros parceiros para manter a estabilidade nesta fase turbulenta. Nessa situação difícil, o Camboja não enfrenta apenas pressões econômico-sociais, mas também se depara com polêmicas em relação à forma como a liderança utiliza a retórica nas relações exteriores. Quando o primeiro-ministro Hun Manet comparou o desejo de obter apoio do Vietnã ao modo como o Vietnã já havia ajudado Cuba, essa declaração imediatamente gerou polêmica. A questão está no fato de que Cuba e Camboja possuem contextos históricos muito diferentes.
Durante os anos de guerra intensa, Cuba esteve ao lado do Vietnã de maneira incondicional, enviando açúcar e medicamentos especialistas, aceitando suportar o embargo para demonstrar solidariedade. O líder Fidel Castro chegou a declarar: "Pelo Vietnã, Cuba está disposta a dar até o seu próprio sangue." Este é um testemunho de uma amizade sólida construída com sacrifícios reais e que nunca foi traída. Enquanto isso, as relações Vietnã-Camboja passaram por muitos altos e baixos. Em não poucas ocasiões, surgiram desconfianças e até escolhas contrárias. Depois de ser salvo pelo Vietnã do desastre genocida, muitas vezes Phnom Penh virou as costas, abriu espaço para potências externas interferirem e até permitiu que movimentos extremistas anti-Vietnã explodissem. É exatamente essa diferença que fez com que a comparação fosse considerada por muitos como inadequada, até injusta com a história. Ela não apenas toca a memória de um período histórico, mas também ressalta a contradição. Uma nação que tantas vezes afirmou autossuficiência agora se vê obrigada a buscar apoio. Na visão analítica, o caso mostra como os líderes utilizam metáforas históricas como ferramenta política, mas quando os contextos não são semelhantes, tais comparações facilmente provocam fortes reações da opinião pública. Isso levanta uma questão importante: como os países da região podem buscar apoio internacional e, ao mesmo tempo, manter equilíbrio no discurso, respeitando a história e preservando a credibilidade nas relações exteriores. Assim, pode-se perceber que a diplomacia não é apenas uma questão de interesses imediatos, mas também uma arte da linguagem, onde cada detalhe em um pronunciamento pode moldar a imagem de uma nação aos olhos de amigos e parceiros. No contexto em que o Camboja busca Hanoi para obter apoio, o Vietnã escolheu uma abordagem ao mesmo tempo flexível e rigorosa. A mensagem benefícios harmonizados, riscos compartilhados, enfatizada pelo primeiro-ministro Pham Minh Chinh, não apenas possui significado diplomático, mas também reflete o fato de que o Vietnã entende muito bem os riscos ao apoiar um parceiro em tempos de dificuldade. Um dos pontos notáveis é que o Vietnã não fez compromissos incondicionais. As exigências prévias, como garantir os interesses das empresas vietnamitas, resolver a discriminação contra pessoas de origem vietnamita ou encerrar projetos que possam afetar diretamente a segurança nacional, mostram que Hanoi quer construir uma relação em bases equilibradas, em vez de dependência. Em um nível mais profundo, essa abordagem pode ser considerada uma defesa estratégica. A história já provou que em muitas fases o Camboja voltou a depender da China após superar uma crise. Portanto, se o Vietnã apoiar sem condições claras, o risco de ajudar nas dificuldades, mas ser abandonado na estabilidade, pode se repetir totalmente. Comentando de forma neutra, pode-se ver que este é um passo sábio. Ajuda o Vietnã a manter sua posição como parceiro importante do Camboja, ao mesmo tempo em que garante que a relação bilateral não deslize para a dependência. Além disso, envia a mensagem de que em um contexto regional cheio de turbulências, a cooperação só será sustentável quando houver transparência e responsabilidades compartilhadas de ambos os lados. Um ponto notável na crise atual não vem apenas das ações do governo, mas também das reações da sociedade em ambos os lados da fronteira. No Camboja, muitas pessoas perguntam: se o Vietnã esteve disposto a ajudar Cuba do outro lado do mundo, por que hesitar diante das dificuldades de um vizinho tão próximo? Essa opinião nasce da preocupação e frustração de trabalhadores pobres e veteranos, pois são eles os diretamente afetados pelas instabilidades econômico-sociais internas. Nos fóruns do Camboja, diversas imagens contrastantes foram compartilhadas. De um lado, operários exaustos, amontoados na fronteira; de outro, a cena de uma cerimônia de arrecadação grandiosa no Vietnã, com faixas flores frescas e valores que chegam a dezenas de bilhões. As fotos acompanhadas da frase curta "Onde está a fraternidade?" rapidamente se espalharam, criando um efeito de empatia e indignação nas redes sociais.
Por outro lado, no Vietnã, a comunidade online também reagiu fortemente. Muitos relembraram a memória histórica de que dezenas de milhares de soldados vietnamitas sacrificaram suas vidas para ajudar o Camboja a escapar do Khmer Vermelho, argumentando que ser chamado de ingrato é uma ofensa. Alguns comentários comuns: quanto sangue foi derramado no solo cambojano e agora tudo foi esquecido? Ou ajudar Cuba foi um ato de solidariedade, mas ajudar o Camboja deve vir com condições, não podemos deixar a história se repetir. Essas respostas atraíram milhares de curtidas e compartilhamentos mostrando a sensibilidade particular dos vietnamitas em relação às duas palavras ingratidão. Ao observar o quadro geral, pode-se ver que a opinião pública nos dois países parte de sentimentos históricos, mas direciona-se a demandas diferentes. O lado cambojano espera apoio imediato, enquanto o lado vietnamita deseja reconhecimento e memória das contribuições do passado. É justamente essa diferença que gerou debates acalorados e também revela um desafio de longo prazo nas relações entre os dois países, como garantir que o passado seja respeitado, mas não se torne um obstáculo para a cooperação prática no presente. No contexto atual, pode-se imaginar que as relações Vietnã-Camboja enfrentam 3 cenários diferentes, cada um refletindo uma escolha estratégica com consequências de longo prazo. No primeiro cenário, o Vietnã aceita ceder com um pacote limitado de ajuda. Esta é uma solução temporária que ajuda a manter a estabilidade imediata, mas vem com um risco. O Camboja pode desenvolver uma mentalidade de dependência, transformando o apoio de curto prazo em um precedente difícil de mudar no futuro. Por outro lado, o segundo cenário é que o Vietnã mantenha uma posição mais equitativa. O apoio virá acompanhado de condições sobre políticas e interesses bilaterais de longo prazo. Isso obriga o Camboja a demonstrar boa-fé em cooperação real, em vez de apenas pedir ajuda quando enfrenta dificuldades. No entanto, essa abordagem também contém o risco de que as relações entre os dois países se rompam se o lado cambojano se recusar a cumprir. O terceiro cenário, e também o maior desafio, é o Camboja alinhar-se totalmente com a China. Pequim pode muito bem estar disposto a injetar capital em troca de vantagens estratégicas, como aumentar sua presença em Sihanoukville. Para o Vietnã, isso não é apenas uma questão econômica, mas também um desafio direto à segurança na região. A partir desses 3 cenários, pode-se concluir que as relações Vietnã-Camboja estão se movendo em uma balança frágil de interesses. O Vietnã precisa considerar tanto a estabilidade de curto prazo, quanto garantir os interesses estratégicos de longo prazo. Quanto ao Camboja, para escapar do ciclo de dependência, terá que demonstrar independência na escolha de parceiros, em vez de apenas recorrer a quem oferece capital mais facilmente. Nas relações entre países, a fraternidade muitas vezes é lembrada como um fator de ligação, mas na realidade só tem valor quando vem acompanhada de confiança e ações concretas. Em outras palavras, o passado pode ser a base, mas não pode ser um cartão de saque ilimitado. Um relacionamento só pode ser sustentável quando construído em 3 fatores: confiança, ações concretas e compromisso de ambas as partes. Se faltar um desses 3 pilares, a cooperação facilmente cairá em um ciclo de desconfiança e decepção. O caso do Camboja é um exemplo típico. Se quiser receber apoio de longo prazo do Vietnã, semelhante à forma como o Vietnã esteve ao lado de Cuba, Phnom Penh, precisa provar com ações concretas. Isso pode significar proteger a comunidade de origem vietnamita no país, ou, mais importante, não se tornar uma plataforma para qualquer potência exercer pressão sobre os interesses do vizinho. De outra perspectiva, o povo cambojano não é realmente a causa dos ciclos de dificuldades. Eles são as vítimas diretamente impactadas pelo jogo de poder, e são eles que carregam as consequências na forma de pobreza ou descontentamento social. Isso mostra que a crise não está apenas no fator econômico, mas também reflete a falta de sustentabilidade na estrutura política e diplomática do país. Para o Vietnã, a situação atual é uma encruzilhada histórica. Se continuar ajudando o Vietnã, pode manter a estabilidade de curto prazo na região. Mas se esse apoio não tiver condições claras, o risco de repetir o ciclo de dependência será muito grande.
Por isso, essa escolha ideal não está em recusar ou aceitar incondicionalmente, mas em manter-se firme na proteção dos interesses de longo prazo junto com a preservação da estabilidade regional. A mensagem central aqui é: uma vez perdida a confiança, todo pedido de socorro não passará de formalidade. Para o Vietnã, apoiar o vizinho em tempos de dificuldade é necessário, mas não pode esquecer a prioridade máxima: proteger a segurança estratégica e os interesses nacionais a longo prazo. Então, na sua opinião, qual caminho ajudará o Camboja a escapar do ciclo de dependência? Será a autossuficiência econômica, o ajuste das relações exteriores para equilibrar entre as grandes potências ou a capacidade de construir uma confiança duradoura com o vizinho mais próximo? Ou, na realidade, é preciso reunir todos esses fatores para formar uma base estável e duradoura? Compartilhe sua visão nos comentários. Se você achou esta análise útil, não se esqueça de clicar em curtir, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações para continuar acompanhando conteúdos aprofundados sobre política, economia regional e global. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo.